espirituais, né? Ela é uma entrega, Deixar aí, definir aí a expressão batismo, que é mergulhar, né? Imergir, né? É a pessoa, entrega, né? É a pessoa depender de Deus mesmo, é a pessoa se entregar. Então aí, e deixar bem claro para nós que o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, mas revestimento de poder para quê? Né? Para evangelizar, para falar do amor de Cristo, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Receber o batismo com o Espírito Santo para não agir, não. E não foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Não foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Né? No início da igreja, na inauguração da igreja primitiva. Ali os crentes, os apóstolos ali, receberam ali o revestimento de poder. E nós podemos observar ali o que aconteceu na vida daqueles homens, que eram a maioria ali pescadores, né? Homens sem letra, mas foram revestidos de poder. Então, receber o batismo no Espírito Santo é para algo a mais, né? É para que Deus possa, você se entregar e Deus te usar, Mas aí, como que Deus vai me usar, né? Você se entregar, você pedir, né? Muitas vezes muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo porque ou não ouviram falar, né? Ou por falta de negligência, né? Ou outros porque não buscam mais, né? E para receber o batismo com o Espírito Santo precisa se buscar, precisa ter uma vida de comunhão com Deus, você precisa dar fruto, né? E outra coisa interessante é que o batismo com o Espírito Santo ele é a parte, né, do processo da salvação. Quando você aceita a Cristo, né, você aceita a Cristo, o homem ele aceita a Jesus, ele passa pelo processo da salvação, que foi também a aula passada. Nós podemos observar que aí há uma sequência, as coisas vão se encaixando, né? O homem passa pelo processo da salvação, né? Não é no momento que ele aceita a Cristo, e isto que muitos linkam a conversão com o batismo no Espírito Santo. Não é isso que funciona. Não sou eu que estou dizendo, é pela palavra, né? É pela palavra. Nós podemos observar que os discípulos eles falaram para Jesus, até os demônios se nos sujeitam. Mas aí sabe o que Jesus disse para eles? Vocês têm que se alegrar, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Então você pode observar mais um outro ponto, que a conversão e o batismo no Espírito Santo são coisas distintas, é na Santa Ceia. A Santa Ceia, a última Santa Ceia, quem estava ali na Santa Ceia? Os discípulos, né? Aqueles que creram em Jesus. Né? Não tinha ninguém ali que não caiu de paraquedas. Não. Eram crentes. Né? Jesus serviu a ceia e depois da ceia ele foi crucificado. Né? Ele ressuscitou e aí os irmãos ali em Jerusalém receberam o batismo com o Espírito Santo. Né? Então a conversão vem, a pessoa se arrepende, né? A pessoa precisa se arrepender, né? Ela precisa perceber que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus, né? Aí vem os aspectos da salvação. Aí vem a justificação, a regeneração, e vem a santificação. Aí vem o batismo com o Espírito Santo. É claro que nós já ouvimos, né? Pessoas que, no momento que ela aceitou a Cristo, isso já aconteceu, no momento que a pessoa aceitou a Cristo, tá? Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas aí, o Espírito Santo já vinha trabalhando, né, na vida dessa pessoa. Né? O Espírito Santo já vinha trabalhando na vida dessa pessoa. Né? Já vinha agindo na vida dessa pessoa. E para cada um, Deus tem um plano.
para trabalhar, para agir, né? Muitos aceitam a Cristo, servem a Deus e passam um certo período de tempo para depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas deixar claro aqui que o batismo com o Espírito Santo ele é um evento à parte, né? Primeiro a pessoa precisa passar pelo arrependimento, a pessoa passar... que não tem como, né? Não tem como a pessoa não conhecer a Cristo e dizer que eu não vejo por esse lado, não tem, e pela palavra, né? Pela palavra. E aí não dá para a gente entrar em debate, né? E se a palavra nos mostra, né? Se a palavra nos mostra assim. E aí aquilo que eu comentei, isso pode acontecer, mas o Espírito Santo já vinha agindo dentro da pessoa, né? Que naquele momento, sabe? E aí o plano de Deus na vida da pessoa, na vida da pessoa, a pessoa aceitou Jesus e foi batizada no Espírito Santo. Mas deixar claro aí que são eventos separados. Amém? Eu posso... Alguma dúvida? Eu estou sendo claro na minha colocação? Amém, pastor. Excelente. Amém. Muito bem. Aí, nós podemos observar aí a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Você pode perguntar, mas como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Nós podemos observar como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Débora, né? O Espírito Santo descia, porque hoje, após a morte e ressurreição de Jesus, né, nós somos templo do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo ele habita em todos aqueles que creem, em todos aqueles que confiam. Hoje ele habita em todos, né? Mas naquela época, no Antigo Testamento, eram pessoas que Deus levantava para uma determinada tarefa, para uma determinada missão. E observe que a pessoa não era batizada no Espírito Santo, tá? A pessoa era cheia do Espírito. Tá? Era cheia do Espírito para uma determinada tarefa, para uma determinada missão. Foi como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi, com vários outros homens do Antigo Testamento. Mas o que é importante, o que é gostoso, é que ele habita em nós, ele habita em você hoje. Tá? Ele habita em você hoje. Tá? Ele está em você hoje. Então, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era assim. Era uma pessoa específica, né? Era uma pessoa específica que Deus enviava ali o Espírito Santo para uma tarefa. Mas hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Na igreja atuante, na igreja militante, né? Ele opera. Ele tá no seu coração, está aqui no meu, né? Para aquele que se entregou, né? Ele está no meu, ele está no seu, né? E nós podemos observar que essa operação do Espírito Santo, ela não ficou lá no Antigo Testamento, ela não ficou lá no início da igreja. Não parou lá no início da igreja, na inauguração da igreja. Ela não ficou lá com os apóstolos, né? É para nós hoje. É para nós hoje. E aí nós podemos observar essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá. Olha só. Daniel, pois não, pastor. O irmão que está falando da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu não sei se os irmãos concordam, né? Todos os irmãos concordam, mas ao ler a Bíblia, né? Principalmente se nós, vamos supor que nós não tivéssemos conhecimento nenhum da Bíblia, pegássemos a Bíblia pela primeira vez hoje
e fôssemos ler o Antigo Testamento apenas, na minha opinião, não fica claro no Antigo Testamento a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo como uma pessoa. Né? A gente vê o Espírito Santo com força, o Espírito Santo como sendo um agente de Deus, né? Até por causa do nome, né? O Ruá, né? O Ruá significa sopro, né? Então não fica clara essa questão do Espírito Santo ser uma pessoa no Antigo Testamento. Nós vamos entender isso apenas no Novo Testamento. No Novo Testamento que vai nos revelar o Espírito Santo realmente como uma pessoa, né? Tanto naquilo que Jesus falou lá em João 17, né, 16, de 15 a 17, como nos ensinos de Paulo. Aí sim vai ficar mais claro que o Espírito Santo é uma pessoa mesmo, né? Alguém que tem vontade, alguém que tem sentimento, alguém que tem, né, que tem afetos, né? Alguém que se entristece, que se alegra. É o Novo Testamento que realmente vai revelar essa pessoa do Espírito Santo como nós cremos hoje, né? É isso mesmo. Tá certinho, pastor. Muito bem a sua colocação. Após aí a morte e ressurreição de Jesus aí, que nós compreendemos pela palavra, né? E aí nós podemos observar que essa promessa do batismo da ação do Espírito Santo, o profeta Joel falou sobre esse revestimento de poder, né? O profeta Isaías também já falou também do autor do avivamento, desse avivamento, né? O profeta Isaías também falou. O profeta Joel, até agora foi recente, Deus usando aí o pastor falando aí, estudando sobre o livro de Joel. E o profeta Joel, ele fala detalhadamente sobre este revestimento de poder, né? Joel no capítulo 2, a partir do versículo 23, Joel capítulo 2, vamos lá. Quem puder ler aí, abrir aí e puder ler, puder nos ajudar aí. Capítulo 2, qual o versículo, meu pastor? Joel, capítulo 2, né? A partir do versículo 20 ou 28. 28. Pode ler do 23? É 28. Isso, 28. Pode ler, irmão Davi. Não sei se era o Davi. Eu havia entendido João, mas é Joel, né? Joel, isso, profeta Joel. Perfeito. Tá na tela, irmão Davi, tá na tela. Para mim não está aparecendo. Deixa eu ver. Para mim não está aparecendo. Pode ler. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E há de ser, e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Amém? Olha só, e depois derramarei do meu espírito. Isso nos dá a entender que isto vem de Deus. O batismo do Espírito Santo, isto é de Deus, vem de Deus, né? E muitas vezes o que ocorre, a gente ouve, né? Assim, vamos
lá na casa de fulano, você não recebeu o batismo ainda porque você não foi lá orar na casa do irmão fulano, ou você não foi lá na igreja do irmão fulano, por isso que você não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí a gente passa a entender que é o homem, não é Deus. Mas aqui está falando, ó, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus, tá? É de Deus, não é o homem, né? Não é o homem. É orar na casa do fulano, né? O fulano, a casa dele, que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo em casa, na sua casa. Nós já ouvimos testemunho de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo dormindo, em línguas, né? Que línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, né? Você pode ser batizado no transporte público, né? Você pode ser batizado num trabalho de oração, né? Num trabalho de oração. Você pode ser batizado num trabalho de oração, né? Você pode ser batizado trabalhando, né? Trabalhando. Mas só para deixar claro aqui que o batismo no Espírito Santo, ele vem de cima, ele vem de Deus. E aí nós podemos entender aqui, ó, sobre toda a carne, sobre os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É para uma tarefa, né? Não é para ficar receber o batismo e se acomodar, não. Para você dar fruto, né? E com graça, com virtude, né? O batismo no Espírito Santo é para quem está dando fruto. E o fruto do Espírito, né? A sua vida está dando testemunho. Tá? O batismo no Espírito Santo é para a pessoa, a pessoa que dá fruto, né? Então, o batismo no Espírito Santo, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Para a pessoa que ainda não foi batizada no Espírito Santo, que está buscando o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tem que tomar esse cuidado. Vamos orar na casa de fulano, vamos, né, na igreja de fulano, você não recebeu porque você não foi orar lá ainda. Não, o batismo com o Espírito Santo, ele vem de Deus. De Deus, ele vem do alto. Mas não tem os irmãos que ensinam a falar línguas? Não tem uns cursos aí que eles ensinam como é que você fala em línguas, tal? Não é bom não, né? Não, para com isso, pastor. Para com isso. Não, mas tá vendo? São coisas que fogem da palavra, né? E olha só, pois não. Eu tenho uma dúvida. Pois não, pode falar. O que evidencia o batismo com o Espírito Santo? É só o falar em línguas? Se a pessoa não fala em línguas, quer dizer que ela não é batizada com o Espírito Santo? Olha, a Bíblia nos mostra que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu tenho isso comigo. Os demais professores que estão na sala vai poder até nos ajudar. Mas eu tenho comigo, e pela palavra, que a pessoa fala em línguas, né? E essa que eu precisava, mas a pessoa tem, eu creio comigo e pela palavra que a pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo. Olha que interessante, é uma evidência externa, né? Mas tem a evidência interna. O que adianta eu falar em línguas, né, externa, mostrar que eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não dou fruto. Né? Eu não dou fruto. Porque o batismo com o Espírito Santo é para dar fruto. O batismo com o Espírito é um revestimento de poder. Né? É Deus te dando graça para você falar, para você, naquilo que Deus te chamou, para você fazer aquele trabalho que você faz, que as pessoas olham, mas até mesmo você não entende como é que eu fiz isso, né? Como é que eu cheguei até lá, como é que eu falei, como
Como é que eu consegui? Então, é Deus trabalhando na sua vida, porque você deixou agir, né? Você deixou agir. E muitas vezes a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas ou ela não, ou faltou conhecimento, né? Ou faltou conhecimento para entender, não, eu fui batizada com o Espírito Santo. Isso eu tenho certeza que eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu tenho certeza que eu fui batizado com... Muitas vezes faltou até conhecimento no momento, né? Não, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas aí, Silvia, não se preocupe, não se preocupe. Vamos orar, né, para Deus confirmar, né, para Deus confirmar, para que depois não pode falar. Eu queria falar também, mas pode falar, pastor Gerson. Deixar bem claro aqui, irmãos, que isso gera muita dúvida na pessoa, né? Tem pessoas que falam, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Não, porque eu não falo em línguas, né? E é bem verdade que na nossa igreja, irmãos, nós temos esse ensino aí, não é muito... É um ensino bíblico, mas as pessoas não conhecem, né? Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e eles vão falar a língua uma única vez só. O batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o sinal externo é o falar em línguas. Pastor, mas onde isso está na Bíblia? Em 5 das manifestações do Espírito Santo, 4 tiveram evidências de falar em línguas. Sim, dia de Pentecoste, na casa de Cornélio, em Éfeso, lá em Samaria também teve evidência de línguas. Paulo falava em línguas. Né? Então é evidência. E isso é um sinal que não deixa dúvida. Então aquelas pessoas em Atos dos Apóstolos, quando viram, fala, essas pessoas estão embriagadas, que era uma evidência externa, como que elas iam saber que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo? Porque precisa ter uma evidência, porque senão gera dúvida nas pessoas. Então, a evidência externa para não deixar dúvida, né? Então, é bíblico isso aí, né? As pessoas acham que a Assembleia de Deus inventou essa doutrina. Não, que não precisa falar em línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E essa língua é concedida ao Espírito Santo que concede. Ela vem do alto, né? Então, não é línguas humanas, né? É claro que é uma língua que pode ser aqui humana, mas só que é do céu. A pessoa nunca falou e começa a falar, né? Através do Espírito Santo aí. Amém? Pode falar, tudo. Então, na verdade, sim, gera-se dúvida também, acho que talvez seja a dúvida da irmã Silvia, porque, como os irmãos estão falando, é aquela evidência externa do batismo, né? Embora haja alguns textos bíblicos que falam de pessoas cheias do Espírito Santo e não fala de línguas estranhas, né? Então, coisa diferente. E aí a pessoa fala, porque às vezes gera essa dúvida, porque há um conflito nessa questão da evidência externa com a interna. A pessoa, ela pode aprender a falar uma língua estranha, ok? E ela ser vazia do Espírito Santo. Aquilo está como dizem, está no subconsciente dela. Ela fala porque ela decorou aquilo, mas ela não dá testemunho algum de Cristo ou do Espírito Santo. Entendeu? Então gera uma dúvida. Como também você tem pessoas cheias do Espírito Santo que dão testemunho do Evangelho e que não falam língua estranha. Não é verdade? Porque assim, quando Jesus fala lá em Atos 2, ser-me-eis testemunhas. E aí eu fiquei pensando uma vez, eu até notei aqui na minha Bíblia, como assim testemunha? Porque testemunha você está levando a gente, você está sendo levado a um ambiente jurídico, ok? A um julgamento. Aí, vamos supor, eu vou participar do julgamento e eu convoco testemunhas para falar do fato que elas viram. Quando Jesus ele convoca a gente para sermos testemunhas, eu fiquei pensando, pensa agora no ambiente jurídico. Quem está no banco dos réus nessa questão? Jesus. É como se Jesus estivesse no banco dos réus e Jesus e o mundo dizendo a ele, acusando ele, o Senhor não ressuscitou. E Jesus estivesse chamando a gente para sermos testemunhas da ressurreição dele. Ou seja, através da minha vida eu devo provar que ele vive. Ok? Então, essa é a questão. E às vezes, talvez seja a dúvida, irmã Silvia, de muita gente, fala assim, como explicar quando há esse conflito?
entre essa evidência externa do falar em línguas com a evidência interna. A pessoa não dá testemunho. A vida dela é mais, né, totalmente fora das escrituras, mas ela fala línguas estranhas. E às vezes a outra pessoa que é cheia. Então tem essa questão também, mas realmente nós entendemos que é uma das evidências, embora haja algumas questões aí, é uma das evidências, né, essa questão do falar em línguas, que a Bíblia é bíblico, falar línguas é bíblico, né? Mas eu volto a dizer, eu conheço, por exemplo, é um conflito que eu tenho, porque na Assembleia de Deus, para a gente levar uma pessoa para o presbitério, para evangelista, a pessoa tem que falar línguas estranhas, né? E às vezes tem tanta gente que eu acho que tem muito mais capacidade de estar no cargo e não fala. Simplesmente porque não fala, a gente não consegue levar. E tem outros que, por falarem, às vezes estão lá e, né, e lamentavelmente estão lá, infelizmente estão lá com cargo, né? Então tem essas questões aí que geram dúvida nas pessoas mesmo. Pastor, pois não. Queria acrescentar aqui alguma coisa. Em relação a essa questão do batismo, só a gente diferenciar um pouco, que às vezes pode acontecer da pessoa ter dúvida em relação a isso também. A questão quando a pessoa aceita Jesus, né, ela recebe o Espírito Santo ali nela, né, o Espírito Santo atuando dentro dela, né. É bom que a gente diferencie, porque hoje até por conta dos cessacionistas, né, dessa questão de muitos acreditarem que o batismo foi para aquela época da igreja, a igreja primitiva no começo. Então, às vezes as pessoas hoje, até pela internet também, você vê muita gente ensinando que o batismo com o Espírito Santo acontece na sua conversão, e aí começa a colocar esse batismo com o Espírito Santo sendo uma coisa na conversão, né? Mas é importante que a gente diferencie. A pessoa que aceitou Jesus, ela recebe o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, ela é selada, né? A palavra vai dizer selada para o dia da redenção, né? E o Espírito Santo está atuando ali. Mas quando se fala do batismo, é como o pastor Daniel falou, um revestimento para uma obra, para um serviço, né? E então é importante, acho que, diferenciar isso para as pessoas, né, entender, porque às vezes a pessoa fala, então não tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, desde o momento que a pessoa aceita Jesus, está atuando dentro dela, né? Ele está morando ali. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu não sei a experiência dos irmãos aqui, mas quando eu fui batizado, eu me lembro que eu fui batizado em casa. Eu estava em casa orando, antes de dormir, era uma quarta-feira à noite, uma quarta-feira à noite. E aí, o meu irmão Marcelo, com 12 anos, na época 13, colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. E eu como é que aconteceu? Eu não tinha certeza na hora. Eu fui batizado. Não, eu tentava falar e não conseguia. Sabe, eu tentava falar e não conseguia, ficava um negócio meio estranho, meio maluco. É uma experiência meio estranha, né? No começo, assim. Só que você sente uma alegria muito grande, né? Eu me lembro que aquela palavra que Jesus falou assim, rios de água viva fluirão do interior. É como se fosse uma fonte mesmo, uma nascente que é colocada em você. Você sente uma alegria enorme, mas você não tem aquela certeza. Eu me lembro que na época que estava ajudando muita gente, a gente estava novo na igreja, na Assembleia de Deus, né? A gente tinha vindo de uma igreja tradicional, e o irmão Roberto estava ajudando muita gente. Eu queria pegar o telefone e ligar para o Roberto da hora, para ele do outro lado saber se era ou se não era. Então, assim, tem essa questão também da pessoa sentir essa alegria. E eu acho que entra muito a questão do jeito da pessoa, do temperamento da pessoa. Tem pessoas que vai lá na frente da igreja, naquelas festividades, e aquela bagunça toda. Tem pessoas que não, acho que entra o temperamento da pessoa. A pessoa é batizada no cantinho dela ali, ó, e ela é cheia, e ela é revestida, e Jesus vai capacitar essa pessoa para ser uma testemunha dele, mas o jeito dela manifestar aquilo é diferente. Cada pessoa que fica rodopiando na frente da igreja, fazendo aquele negócio todo lá, vai muito do temperamento. Eu acredito até que vai muito do temperamento da pessoa dirigir o culto. Por exemplo, eu dirijo o culto da forma que os irmãos veem. É mais quieto, tudo. É por causa do meu temperamento que é desse jeito, entendeu? Então tem pastores que, por exemplo, que já chamam o povo na frente, já faz aquela ruaça toda, né? E às vezes o resultado é o mesmo, mas a forma de manifestar é diferente, às vezes, em cada pessoa, né? Eu entendo assim. Amém. Pastor Daniel. Pois não.
dessa evidência inicial vem ao se realmente a pessoa ela é batizada ou não. De Atos 2, o que ocorreu lá, uma manifestação de línguas humanas, né? De línguas humanas, né? Estranhas, foram línguas humanas mesmo que ocorreram, né? Que o pessoal fala, até um termo que o pessoal fala sobre a xenolalia e a glossolalia, né? O que aconteceu foi a xenolalia, língua de povos, língua de nações, isso que aconteceu lá no... na verdade, assim, até a evidência é bíblica, aconteceu uma manifestação, mas no caso do texto, entendemos que é língua, né? Essa questão aí que ela botou, ela é bem antiga mesmo. Por ver no início do movimento pentecostal que o pai do pentecostalismo é o Parham, né? O Charles Parham, ele defendia, inclusive, na história, dessa afirmação que a evidência inicial de Santo e Línguas Estranhas são falar línguas, é do Charles Fox Parham. Foi ele que foi o precursor desse pensamento, dessa afirmação. William J. Seymour, que era o da Rua Azusa, ele acreditava um tempo, depois era mais isso. O falar em línguas como evidências. Então, até hoje, isso aí não é de hoje, isso aí é bem antigo, na questão dessa polarização de que não é a línguas estranhas que é a evidência inicial, não porque assim, a gente diz assim que a língua, o falar em línguas é um dom. O dom ele pode ser desenvolvido, né? Eu posso dizer que eu fui batizado no Espírito Santo com uma semana de convertido, com uma semana. Então, o pastor Tadeu falou, a minha foi uma coisa totalmente atípica. Eu fui batizado no Espírito Santo sentado, eu não levantei nem nada, ninguém percebeu que fui batizado. Assim, né? Mas essa controvérsia de falar em línguas ou não é uma coisa já muito antiga. O Charles Fox Parham e o William J. Seymour falou que não. Falou assim, olha, não, ele deixou de acreditar na questão da evidência inicial, né? Então, assim, a gente hoje, até está, eu não sei se o pastor pode me corrigir, ou outro irmão que tenha intenção da declaração de fé, que tem o batismo do Espírito Santo, aliás, a evidência inicial do batismo fala em línguas. Me corrija aí, pastor, é isso mesmo, né? Isso é da declaração de fé, né, pastor? Sim. Então, a gente indica a evidência inicial seria o batismo, embora haja outros discursos, né? Como o próprio William J. Seymour, ele não acreditava muito nisso, ele deixou de acreditar isso lá na Rua Azusa. Certo. Eu com o irmão Gildo, irmãos, eu vejo, né, respeito aí muito bem colocada, mas eu fico com as evidências da Bíblia. São muitas evidências do falar em línguas, irmãos. Não é só Atos. É lá em Samaria. É lá em Éfeso. É claro que lá a língua de Atos, irmãos, foram línguas humanas. Mas foi dadas por quem? Pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas nunca falaram aquelas línguas. E como que aprenderam de um dia para o outro? Espírito Santo. As línguas podem ser tanto humanas como espirituais, irmãos, né? Mas com um propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus, irmãos. De levar o evangelho. Quando há interpretação, há uma mensagem. Quando não há interpretação, há glorificação. Né? Então, eu entendo, sim, e eu vejo, irmãos, né? Eu sei que é um assunto aí que gera muitas dúvidas, mas lendo a Bíblia, irmãos, eu vejo o batismo com o Espírito Santo, a evidência do falar em línguas. Senão vai gerar dúvida para sempre na pessoa. É claro, quando a pessoa, eu contando a minha experiência aqui, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava ouvindo a palavra do Senhor em culto. Eu fui batizado através da palavra. O pregador ministrando a palavra e ninguém colocou a mão na minha cabeça,
Ninguém falou, comece a dar glória a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali aquela alegria, aquela explosão mesmo, eu não resisti. Eu comecei a pular, a se alegrar, né? E falar em línguas, mas depois eu fiquei com dúvida também. Será que eu fui batizado? Porque eu não falo. Por que agora eu não falo? Porque essa língua é do Espírito Santo. Não sou eu que falo, né? Vem dele. E você fica com aquela dúvida, aí você vai orar, Senhor, eu falei aquela língua, eu quero falar de novo, e você começa a me falar de novo. É coisa gloriosa, é muito bom ser cheio, revestido do poder de Deus. Amém? Mais alguém? Amém, meu pastor. Eu vou dar a minha opinião, pastor, como muito fraca, muito pequena, mas eu acho que assim, eu acho que é uma manifestação, sim, do Espírito Santo. Essa língua distribuída é um objetivo de magnificar o louvor, a profecia e as grandezas de Deus. Acho que um crente batizado no Espírito Santo, ele prega com muito mais fervor as grandezas de Deus, ele fala mais, e eu acho que é a união do Espírito Santo com o Espírito da gente que nos faz louvar, falar em línguas estranhas. Eu acho que quando existe essa unificação, quando o Espírito Santo que habita em nós, e ele encontra uma verdadeira palavra através de um louvor, e ele glorifica o nome de Deus, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, ele também se manifesta, não só para nos livrar, para guardar, para nos guiar, mas também para louvar a Deus. Como diz Paulo mesmo, que a gente não pode proibir a manifestação do Espírito Santo. Ele diz lá em 1 Coríntios 14, portanto, irmãos, procurar com zelo, profetizar e não proibais falar em línguas. Então, é uma coisa espontânea. Eu, particularmente, tive uma experiência maravilhosa, fui batizado com o Espírito Santo na igreja da Chácara Inglesa. No mesmo dia que eu fui batizado, a minha esposa também foi, eu estava lá na frente, a minha esposa estava no banco, de formas diferentes. Mas fomos, e foi uma manifestação maravilhosa, e eu também fiquei com essa dúvida, será ou não será, mas a gente percebe uma diferença na vida da gente. Eu, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive mais coragem de falar do Evangelho, de apresentar a Cristo para outras pessoas, eu senti que eu recebi algo a mais, um upgrade para fazer melhor as coisas que eu já vinha fazendo para Deus. Então, o falar em línguas, para mim, é uma experiência minha, maravilhosa, que eu tenho para comigo. Às vezes a gente não se contém e acaba falando no culto, principalmente na ceia, quando a gente analisa a nós mesmos e pede perdão por tudo, e aí a gente entra em espírito profundo e a gente acaba manifestando as línguas. Mas eu creio que é uma evidência, sim, do Espírito Santo. Irmão, só para a gente, às vezes, ficar O pastor Daniel, desculpa. Pode falar, pastor. Pode falar, pastor. A Silvia, depois eu passo ela que fica a pergunta. Mas é uma pergunta muito boa e fundamental, assim, para nós entendermos. Mas só para a gente ficar assim na mesma página, eu acredito muito, realmente, como o Marco colocou. É um upgrade, né, que a gente dá na vida espiritual. Acho que se você prega, quando você é batizado, você prega no 2.0, alguma coisa do tipo, assim, né? Embora, igual eu falei, às vezes cada um vai manifestar de uma forma, que entra a questão da individualidade de cada um. Mas a colocação que o irmão Gildo fez, e que eu entendo bastante também isso, de forma alguma a gente questiona o agir de Deus, né, como se tivesse ficado lá no passado, de forma alguma a gente questiona que a língua estranha não seja de Deus. A questão é que, e eu entendo esses irmãos também, o ponto de vista deles, a questão é, a gente pode generalizar isso, a gente pode taxar tudo da mesma forma? Todos os irmãos que são cheios do Espírito Santo, até batizados do Espírito Santo, vão falar língua estranha? E aí eu fico na dúvida. Aí eu fico na dúvida, sabe por quê? Porque eu conheço pessoas de igrejas tradicionais que não creem no Espírito Santo, mas que faz obras extraordinárias. Pessoa, por exemplo, que prega no Afeganistão, que prega no Irã. Esses dias eu vi um jovem lá, que ele pediu um carro de um muçulmano emprestado, um caminhão que carregava um monte de gente, ele subiu em cima do caminhão e começou a pregar. 200 muçulmanos aceitaram Jesus assim, ó. E ele falou que começou a sair terroristas das matas, assim, os camaradas, aqueles extremistas muçulmanos, todos de branco, e começaram a ouvir ele pregar. Ele falou assim, é uma pessoa que está pronta para morrer. É o que a gente vai ver terça-feira no culto de doutrina. Alguém pronto para morrer. E que não fala língua estranha. Por quê? Porque a gente pode ficar com esse conceito de que só é cheio ou só é batizado quem fala, a gente pode ficar com um certo orgulho e nos colocarmos acima de irmãos que de repente não falam, porque
por uma questão cultural da igreja deles, não acreditam, né? Não acreditam no Espírito Santo, não acreditam no poder do Espírito Santo, eles não acreditam na língua estranha como evidência, que são coisas diferentes, entendeu? Que não acreditam na evidência das línguas, mas que fazem coisas, falam, meu Deus, faz muito mais do que qualquer um de nós, às vezes, que falamos língua estranha, entende? Então, assim, ninguém aqui está questionando a questão do batismo, ninguém está questionando a questão do poder do Espírito Santo, o dinamis, né, que o pastor Veiga gostava de falar, como uma dinamite, um explosivo. A questão que a gente diz é o seguinte, a língua estranha, será que seria uma evidência para todo mundo? Aí existem pontos de vista diferentes e, por exemplo, eu acredito que Estevão falava língua estranha, mas a Bíblia não diz que ele falava língua estranha na pregação que ele fez lá, cheio do Espírito Santo, que ele viu o céu aberto, né? Viu Jesus à direita do Pai. Não está no texto. Então, assim, até porque a Bíblia não tem um versículo que fala assim, ó, a evidência do batismo com o Espírito Santo é a língua estranha. Não existe. A gente entende pelo contexto, analisando os históricos, como o pastor Jefferson falou, de Samaria, de Jerusalém, de Pentecostes e tal. Então, a gente entende isso, de Éfeso, mas não tem um versículo taxativo. Então, porque senão a gente cria um certo orgulho em nós que acaba até atrapalhando a nossa vida espiritual, né? Então, só para colocar isso daí. Desculpe, viu, pastor Daniel? Amém. Vamos seguir. E aí, para a nossa leitura aqui, seguindo aqui a nossa leitura, olha só aqui o batismo no Espírito Santo aí, o batismo no Espírito Santo, o que ocorreu na vida desses homens, né? Olha só, o comentário, né? Lá no início da igreja, né? Atos no capítulo 4 e o versículo 13. Atos 4 e 13. Olha só o que falaram, né? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Então, é isso aí. O batismo do Espírito Santo o que ele faz é isso, né? A graça que vem de Deus, né, para esses homens, para nós, né, falarmos, para nós evangelizarmos, né, para fazermos o trabalho do Senhor, né? E veja bem que interessante. Deus escolheu o dia de Pentecostes, né, para inaugurar a igreja e derramar e batizar no Espírito Santo ali os crentes, né? Jesus tinha falado aos discípulos, né, para ficarem em Jerusalém, né, para ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham que, antes de saírem, vocês têm que ficar, né, vocês têm que ser revestidos de poder para depois saírem. Mas aí na sequência nós vamos observar que eles tiveram que sair, né, porque era o que Jesus queria isso mesmo, que o evangelho fosse proclamado, né? Eles tinham que sair. Mas primeiro, antes de sair, eles têm que ser revestidos de poder, antes de sair. E nós podemos observar no evangelho de Lucas, que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, ele foi para o deserto, né, ser tentado, né? E aí começou o seu ministério, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes, depois do batismo, tem lutas, né? Tem provas, né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Nós podemos observar lá no Evangelho de Lucas, foi assim, ele foi batizado com o Espírito Santo, depois ele foi para o deserto ser tentado, né? Então, por quê? Você recebeu um revestimento de poder, né? Você está ali com aquele gás todo e você quer falar e vem luta, mas persevera, seja temente a Deus, né? Que aí, e também foi acontecer com os discípulos. Depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, Pedro encontrou o homem lá na porta formosa, né? Na porta formosa. Depois que Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele se colocou de pé e falava que os homens, poxa, o que está acontecendo com esses, né? Mas Jesus tinha pedido para eles ficar em Jerusalém,
né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Se você, olha só, aplicando isso para o nosso dia, se você precisa tomar uma atitude, né? Você precisa tomar uma decisão, olha, não tome. Fique em Jerusalém até que do alto Deus fale com você. Então não sai de Jerusalém. E outra coisa que Jesus tinha falado para os discípulos, ficar em Jerusalém. Mas ficar em Jerusalém, porque era nessa época aqui, que nós estamos falando da inauguração da igreja, era um momento que a cidade de Jerusalém estava em festa, né? Tinha gente de tudo quanto nacionalidade, né? Estava ali em Jerusalém, que veio para as festas, né? Veio para participar da Páscoa, veio para o sacrifício. Então tinha muita gente ali, né? Muita gente. E aí os discípulos poderiam, agora eu vou trazendo para nós, para o nosso, uma aplicação para o nosso dia, né? Ficar em Jerusalém, mas ficar em Jerusalém para quê? Né? Ficar em Jerusalém para ficar notando, trazendo, olha só a minha aplicação para o nosso dia. Trazendo aqui os discípulos lá em Jerusalém, observando, mas tem muita gente da cidade, né? Eles reunidos, porque Jesus pediu para eles ficassem em Jerusalém. Eles voltaram lá para o cenáculo, onde eles estavam reunidos, né? Eles voltaram para lá, eles ficaram lá. Ficaram lá para quê? Para ficar conversando, né? E não é o que acontece conosco hoje, né? Nos nossos cultos, né? A gente não chega para orar, né? Aí a gente arruma assunto, né? E se prolonga. Trazendo a aplicação. E veja que eles ficaram em Jerusalém e ficaram orando. Não ficaram comentando, mas tem muita gente na cidade, você viu aquilo, você viu aquele povo que veio de tal região. Eles não estavam com esse comentário, né? Eles não ficaram, os dois discípulos de Emaús, eles não, observa, trazendo a aplicação para nós aqui. Eu perdi a esperança que eu fui até para Emaús, né? Olha o Pedro falando, olha, eu também perdi a esperança que eu fui até pescar, né? Eu voltei, o que eu fazia antes, né? Olha Pedro falando, trazendo para a nossa aplicação. Olha Pedro falando, olha, eu fui pescar e eu levei até mais alguns dos discípulos que estavam comigo foram pescar, né? Mas não, eles não ficaram conversando. Eles ficaram orando. Né? Eles ficaram orando. Então, trazendo para a nossa aplicação, hoje, que nós possamos orar, chegar um pouquinho mais cedo, dobrar os nossos joelhos, orar a Deus, né? E claro, já sair de casa, Jesus, abençoa o culto, Jesus fala conosco, já pensando no hino da harpa, sem cantar em cima, que era um pecador, andava sem Jesus, já sair de casa cantando, já pensando no versículo, né? Chegar na igreja, dobrar o seu joelho e orar. Então, meus irmãos, Jesus pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, não era para ficar conversando, ou então tirando algumas informações do que o que você viu lá na cidade, o que você encontrou lá. Não era isso. Eles ficaram orando. Que você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que você possa orar, que você possa buscar, né? E para se obter, para ser batizado, você precisa querer, né? Precisa querer o batismo. Precisa buscar, né? Buscar o batismo. Precisa perseverar, né? Precisa orar. Então observe que os discípulos, eles estavam orando. O batismo com o Espírito Santo, nós precisamos orar. Tá? Você precisa orar. Você precisa buscar. Perseverar, né? E os discípulos ficaram ali orando, estavam buscando, né? E aí você olha uma coisa, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma vez só. Com o Espírito Santo, ele é uma vez só, né? Agora sim, o que precisa é conservar, é manter, fazer a manutenção, né? De uma vida de comunhão, uma vida de oração, né? Para aquele que é batizado com o Espírito Santo,
ele precisa conservar, ele precisa alimentar. Né? Ele precisa alimentar. Né? Agora, para aquele que não é batizado, ele precisa buscar, ele precisa orar, né? Ele precisa com fé orar, né? Ele precisa aguardar, esperar o batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo já na minha e foi numa congregação pequena aqui no Parque Maria do Mitila, na casa era um salão na casa da irmã Lu, né? Eu recebi o batismo e tinha pouca gente, era uma oração, um trabalho de oração, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, e a igreja era ali um tempo atrás, era focado mais nisso, né? No batismo. Vamos orar pelo batismo do Espírito Santo, vamos orar para que Deus possa salvar. Né? Se falava mais, né? Então, se tinha mais conhecimento, né? sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas tá aí, os irmãos estavam lá em Jerusalém, não para conversar, né? Não para bater papo do que estava ocorrendo. Alguém quer falar? Não, o Daniel, sim. Colocar, né? Até eu vi uma pergunta aqui da Gislaine, da Gi, né? Porque tem pessoas que pedem, né, e não recebem, né? É difícil responder essa pergunta, né? Porque tem pessoas que... E quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Sim, vem de Deus. Quem batiza com o Espírito Santo. Tem pessoas que não recebem o batismo com o Espírito Santo porque não conhecem a respeito da promessa. Irmãos de Éfeso não conhecia. Paulo foi levar esse conhecimento para eles. Tem pessoas que não recebem porque não buscam. Não tem perseverança, né? Não desejam, não tem constância ali na busca e desistem, né? Tem pessoas que acham que não são merecedores, tem crentes que estão na igreja, que passa-se 1 ano, 2, 3, 4, aí ele vai eu não mereço. Aí eu cheguei a uma conclusão de que eu não mereço. Como que você não merece? Sendo que a promessa é para você. É para todos. A promessa é para a igreja, para todos, os filhos e filhas. A promessa é para nós. Então, é bem verdade que não há mérito no recebimento do Espírito Santo. Eu não recebi o batismo com o Espírito Santo porque eu tenho mais mérito do que a irmã que não é batizada ou do que o irmão que não é batizado. Eu não tenho, né, não sou melhor do que ele. Mas eu preciso, irmãos, confiar nessa promessa do Pai. E por que a importância do batismo com o Espírito Santo nos últimos dias? Porque é nos últimos dias que viriam dias trabalhosos. A igreja ela jamais cumpriria a função do trabalho evangelístico com êxito sem o batismo com o Espírito Santo. Você consegue enxergar a igreja sem o batismo com o Espírito Santo, ela cumprindo o papel na sua totalidade? Eu não consigo enxergar sem esse revestimento. Por isso que Deus promete o revestimento para os últimos dias. E são esses últimos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, trabalhosos. É esses dias que o Senhor Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Então, busque o batismo com o Espírito Santo, é para você sim. Se você achava, não, já se conformou, passou muito tempo, não se conforme não. É para você essa promessa, e quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Amém. E olha só, a gente trabalhando com os jovens, com os adolescentes, eu já cheguei a ouvir, né? Eu não quero ser batizado, com o Espírito Santo, porque eu não quero sair na igreja correndo, fazendo aviãozinho. Eles tinham essa ideia, né? Mas foi o que o pastor Tadeu comentou, né? Vai da personalidade da pessoa, né? Não precisa. Aí muitas vezes a pessoa coloca isso dentro do coração, ela acaba não recebendo, né? Acaba não recebendo. Muitas vezes, eu não quero. Já pensou se eu fosse batizado com o Espírito Santo dentro do trem, né? Às 18 horas? Como é que fica isso, né? Como é que fica isso? Mas vai da personalidade. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo no trem, mas ali é você e Deus ali, né? Você e Deus ali, né? Mas
muitas vezes são impedimentos, né? Por falta mesmo de conhecimento, né? Muitas vezes a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, né? E Deus tem um plano na vida de cada um, né? Deus tem um plano na vida de cada um, né? A gente não entende, não tem como explicar, né? As pessoas são tementes a Deus, aquilo que o pastor falou, muitas vezes as pessoas fazem obras que não dá para se comentar, né? E muitas vezes Deus ainda não batizou, né? São pessoas que buscam, né? No nosso meio, na Assembleia de Deus, são pessoas que buscam, né? Mas não acontece, mas é o plano de Deus na vida de cada um. Agora, aquele que deixa a dúvida entrar no coração, aí muitas vezes é por isso que ele não recebe, né? Porque ele deixa... Pastor, agora sim. Uma coisa que não resta dúvida em relação à posição, em relação às línguas estranhas, uma coisa que não fica dúvida é a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Sim, sem dúvida. Mas o que o pastor Jefferson falou, isso daí é unânime, né? Nós precisamos do Espírito Santo, não é um luxo, não é algo supérfluo, né? Não é algo que Jesus deixou para alguns da igreja. Todos precisam. Para todos. É só você imaginar a igreja primitiva, por exemplo. Seria uma catástrofe se o Espírito Santo não descesse. Jesus tivesse subido, seria uma guerra de vaidade, seria imagine Pedro com João, ia acabar. A igreja não ia durar 100 anos, né? Da terra, se não fosse o Espírito Santo. Então, aqueles homens, eles iam levar uma mensagem que, ao certo, eles nem iam conhecer ao certo. Tenho certeza de que eles só entenderam Jesus e o ministério de Jesus quando o Espírito Santo desceu. Eles começavam a lembrar do que Jesus tinha falado, do que Jesus tinha feito, e começavam a aplicar aquilo com a lei, começavam a fazer associações. Puxa, foi isso que ele falou. Olha, naquele momento lá foi escrito, a transfiguração significava isso, isso, isso. Então, assim, a clareza daquilo que Jesus fez só veio porque o Espírito Santo desceu. Então, assim, não é algo secundário, é algo essencial. A igreja sem o Espírito Santo ela é uma catástrofe, ela é uma tragédia, ela é uma guerra de vaidade, ela não tem vida, ela é um vale de ossos secos. Então, assim, o fato de sermos cheios, de buscarmos o Espírito Santo, independente da linha teológica que a pessoa tenha, todos reconhecem, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, sim. do Espírito. O Espírito Santo não é o ponto final, né? Tem pessoas que fui batizado com o Espírito Santo, é o ponto final, eu cheguei no ápice da minha comunhão. Não, é só o início. Exatamente. Que o Espírito Santo quer te revelar muito mais, lembra aquela passagem de Ezequiel, tem pessoas, né, das águas no tornozelo, vai subindo. Precisamos mergulhar, ser movidos pelo Espírito Santo. E é fantástico isso, porque o Espírito Santo é quem vai dar liga ao corpo de Cristo. E aí cada um vai ser utilizado de uma forma, e cada um vai ser utilizado com um dom. Cada um vai ser... E quando eu falo dom aqui, não estou falando simplesmente dos dons espirituais que a gente vai ver domingo que vem, eu estou falando aqui do chamado, sabe? Um para ajudar, o outro para socorrer, o outro para aconselhar, o outro para interceder. Então, é o Espírito Santo quem vai colocar a pessoa no lugarzinho certo dela ali, e para ser fiel naquilo, para fazer aquilo da melhor forma, né, com a graça de Deus. É isso aí mesmo. Olha só o que aconteceu. O pastor vai falar mais uma coisa, pastor? Não, pode prosseguir, pastor, por favor. Olha só, já é 10... já minha hora já foi. Minha hora já foi embora. Olha só o que aconteceu. Capítulo 2 de Atos, no versículo 3. Por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que ele falasse. E do som e do vento, olha, isso ocorreu só lá na igreja primitiva. No início da chegada de uma pessoa importante, tá? Que é o Espírito Santo, tá? A descida, o batismo no Espírito Santo. Isso aconteceu lá, tá? Isso aconteceu lá. Esse aqui, como diz aqui o versículo, como um som, né? E o vento. Isso só aconteceu lá. Isso aconteceu lá na igreja primitiva,
informando ali que é a chegada de alguém importante. Mas aí, meu tempo aqui já foi embora, mas o que me chamou a atenção é que Deus escolheu o dia de Pentecostes, né? O dia que tinha muita gente na cidade, para os irmãos ali serem batizados no Espírito Santo, serem revestidos de poder. Pentecoste seja hoje na tua vida, na vida da igreja. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Aquele que já recebeu o batismo no Espírito Santo, ele seja renovado. Que hoje seja o dia de Pentecostes na tua vida. Que hoje seja o dia de Pentecostes na minha vida, né? Isso pode acontecer aqui dentro da minha casa, né? Isso pode acontecer lá na igreja, né? Mas que seja hoje, em nome de Jesus. Receba o batismo no Espírito Santo. A boca, glorifique a Deus, abre a tua boca. Não tem, para receber o batismo com o Espírito Santo, não tem fórmula mágica, não tem. Eu creio que até o pastor já comentou disso, né? Ela fala, não tem fórmula mágica. O que é você se ligar com o céu, né? Tirar os ruídos e a sua comunicação ser direta com o céu. Glorifica a Deus, comece a glorificar, cante, se lembrar de um hino ou de um corinho, glorifica a Deus, cante o corinho, diga que ele é santo, que ele é fiel, diga que você o ama, vai falando, quem você, se for no momento certo, na hora certa dele, ele vai te encher, você vai se sentir alegre. Então que o dia de Pentecostes seja hoje na tua vida, que o dia de Pentecostes venha fazer a diferença naquilo que Deus te chamou. Se você for um músico, que você faça isso com graça, que você faça isso, né? Se é visitar, que você faça isso com graça, seja cheio, né? Que faça isso com prazer, com temor, né? Se é trabalhar na diaconia, se é trabalhar na recepção, né? Se é trabalhar com as crianças ou com as irmãs, né? Seja onde Deus te chamou, você faça com gozo, com prazer, né? Que Deus possa te renovar nesta manhã, que você seja revestido, que Deus possa fazer uma obra grande na tua vida. Que o dia do Pentecostes seja hoje na tua vida. Que o dia de Pentecostes seja hoje na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja que, e aí, bom, eu não vou nem falar, eu ia falar aqui do Pentecostes, o que significa, né? É uma festa judaica, é a segunda maior festa judaica após a primeira é a Páscoa, e agora vem aí a festa das colheitas, né? Que é o Pentecostes aqui, né? Mas vamos seguir aqui, mas que Deus te abençoe, que você seja revestido de poder. E outra coisa que eu já falei, não ficou lá na igreja primitiva, né? É para nós hoje. Tá? Joel, ele profetizou, ele foi bem claro, né? Vossos filhos, né? É para hoje, então é para nós que possamos buscar, né? Que possamos buscar, né? Que possamos colocar a nossa vida em santificação, né? Sabe? Não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer maneira que você vai ser revestido de poder, não tem como, né? Não tem como. Você precisa se consagrar, sabe? Cuidado no que você fala, cuidado com as suas ações, né? Cuidado com o seu proceder, né? Para que Deus possa te usar, para que haja espaço dentro de você e o Espírito de Deus possa te usar. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aqui sobre a evidência no falar em línguas. Para manter, vamos ver aqui, para manter o Espírito Santo na nossa vida. Que o meu horário aqui já foi. Tá. Mantemos, apartarmos do pecado, né? Para a pessoa que quer ser batizada no Espírito Santo, a pessoa precisa, eu já falei aqui, né? A pessoa precisa querer, né? A pessoa precisa esperar, né? Para manter aqui o batismo,
essa ação do Espírito Santo na nossa vida, é manter uma vida de oração, é manter uma vida de testemunho, de adoração a Deus, uma vida de santificação. São coisas que eu já venho falando aqui. E é claro que cada um aqui tem o seu versículo. 4:31, falando sobre a oração. 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Lá onde eu li também, eles estavam reunidos em oração, né? Estavam reunidos em oração. Então, para manter o batismo do Espírito, manter o batismo, para manter essa ação do Espírito Santo na nossa vida, é com oração, é com testemunho, é com a adoração, é com santificação. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa assim que é importante comentar. Se os irmãos tiverem alguma ver se chegou aqui alguma pergunta aqui. Por que padres falam em línguas estranhas? Eles estão sem revestimento de poder. Irmã Gislaine. Eita. Nós já falamos sobre... Só uma observação aí, mas... Essa promessa é para ele também, Daniel? Oi? Só a observação dos padres. Essa promessa é para os padres também? É para toda a carne. Eles são chamados? A promessa é para todos, mas precisa passar pelo plano da salvação. Só uma questão aqui importante, porque é a seguinte, a gente tem que tomar cuidado. Outra observação em relação à questão das línguas estranhas. Irmãos, Paulo ele dá um ensino maravilhoso sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele vai corrigir a ordem do culto na igreja de Corinto. Porque lá estava uma bagunça tremenda, todo mundo falando em língua, ninguém entendia ninguém, e ninguém saía edificado do culto. Saíam suados, saíam cansados, mas não saíam edificados. E aí Paulo vai falar assim, o dom da profecia é superior ao dom da língua. Eu preciso antes, e ali profecia no sentido do dom da profecia, no sentido de pregar, da pregação do evangelho, da exposição, é isso que vai edificar. É uma coisa que vai falar ao entendimento, porque quando eu oro em línguas, eu não oro no entendimento, eu oro no espírito. O meu espírito é edificado, mas quem me ouve não é edificado em nada. Então, aquele pregador que sobe no púlpito para mostrar que é batizado, fica falando em língua, mó tempão e ninguém entendeu nada, e todo mundo só fica assistindo aquilo, né? Sem entender. Só uma observação em relação à língua, a Gislaine falou dos padres, mas na Umbanda ou no Candomblé, acho que no Candomblé, eles falam línguas estranhas também, sabia? Eles têm essa manifestação lá também. Os pais de santo falam uma língua que ninguém entende, um negócio meio enrolado lá. Então, assim, tem que ter discernimento. É porque, na verdade, irmãos, não é porque eles falam que não seja bíblico. O papel do diabo é sempre procurar imitar aquilo que Deus faz, né? É imitar as obras de Deus para confundir o homem. Então, tem muita coisa aí, irmãos. E não é só no candomblé e nos padres, não. Tem muita coisa no nosso meio. Nada de Deus, viu? Tem muito crente aí falando aí. Eu conheci uma pessoa que ela orava perto de mim, lá na Lapa Antiga ainda. Eu senti uma aflição com aquela língua estranha daquela pessoa, uma tristeza, um negócio tão estranho, que tinha que repreender. Depois a pessoa não ficou muito tempo no nosso meio e acabou saindo. Então, assim, tem que ter muito discernimento. Acho que um dom importantíssimo que a gente vai ver, acho que domingo que vem, é o discernimento dos espíritos, porque Satanás ele sempre vai buscar imitar, irmãos, aquilo que Deus faz. E o mais próximo possível, né, do original. Ele tem o Fausto. São os produtos paraguaios, espirituais. Chineses. Paraguaios não, chineses. Viu, pastor? Viu, irmãos? Até eu vou falar uma coisa interessante, porque, assim, supervalorização, é isso, mano, quem quiser me processar, pode processar, é uma supervalorização da questão do falar em línguas. Parece que o falar em línguas, às vezes, assim, muito de línguas, assim, é uma coisa muito complexa de se falar. E, às vezes, irmão, o ser batizado do Espírito Santo é um processo de esvaziamento e enchimento. É o despojar-se também, como o pastor falou muito bem. Então, às vezes, assim, para a pessoa falar alto e evidenciar uma experiência, não tem. Então, assim, eu entendo, irmãos, que é muito valorizado a questão do falar línguas. Eu volto a falar, eu sou pentecostal, eu valorizo falar em línguas, valorizo sim, tá? Mas a questão é que há uma supervalorização.
Então, isso que a gente tem que tomar, que eu acho que é um que a gente deve ter cuidado. Até porque se você chega no nosso meio, você coloca a mão no ombro de alguém, falando alto e falando em línguas, pronto, a pessoa já começa a chorar. Aí você fala, pera, Deus te manda vender o carro e trazer para a igreja, ela vai vender o carro. Então, assim, até para expor uma certa falsa autoridade. Isso daí eu sempre conto aquela história que foi emblemática, né? Perfeito. Na Lapa, de uma irmã que estava falando em língua. Perfeito. E era uma congregação que estava participando, cooperando na Lapa no culto de doutrina, e estava atrás do púlpito. Então todo mundo estava enxergando a igreja que estava ali atrás. Não sei se os irmãos se lembram, lá na Lapa Antiga, quando a congregação ia cooperar, ficava onde você estava o coral de domingo. Então ficava de frente para a igreja. E a irmã falando em língua, aqueles pulinhos dela e tal. E o filhinho dela estava do lado chamando ela, acho que ele queria ir no banheiro, alguma coisa, não sei, e puxando assim ela, e ela falando em língua, e ele puxando ela. Daqui a pouco ela parou de falar em língua, deu um beliscão no menino, o menino começou a chorar e ela continuou falando em língua. Então, é um negócio super valorizado. É um desequilíbrio, né? Equilíbrio. É um desequilíbrio que a igreja precisa ter o equilíbrio. O importante é o fruto na vida do crente. É muito importante. Sem dúvida. Também é importante o batismo com o Espírito Santo. Então, os dois, eles andam junto. Se nós analisarmos biblicamente, o fruto do Espírito e o batismo com o Espírito Santo andaram juntos com a igreja primitiva. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, senão acontece isso. Nós valorizamos mais o batismo com o Espírito Santo, e nós damos a ênfase aqui para o falar em línguas. Somos pentecostais, somos espirituais. Aí as pessoas olham para a árvore e vê um monte de fruto podre. O que adianta? Não adianta nada. Eu acho que quando Paulo fala assim, não extingais o Espírito, é em todos os aspectos. É no aspecto do fruto, é no aspecto do batismo, é no aspecto da língua estranha, é no aspecto dos dons espirituais. Que Paulo vai dizer. E Paulo, para mostrar para a igreja de Corinto que ele acreditava, ele vai dizer assim, não proibais falar línguas. E ele vai dizer assim, eu falo em línguas muito mais do que vocês, né? Mas eu falo no meu secreto, eu falo no meu particular com Deus. Então não proibais falar línguas, mas tudo com ordem e com decência, né? Ô, Tadeu. Pois não. Pastor Daniel. Pois não, pode falar. É só pegar o gancho aí dos irmãos que falaram agora há pouco, né? Pastor Jefferson, principalmente. Por isso que eu particularmente me preocupo muito com a questão da minha relação com o Espírito Santo diariamente, né? Quando ele falou do fruto, né, eu fiquei pensando, você imagina, por exemplo, no culto como hoje, o culto de domingo, né? A gente falar em línguas, claro, pelo Espírito Santo de Deus, e quando é amanhã na segunda-feira, na terça, na quarta, o nosso fruto não condiz com o dia de hoje, no caso, né? Domingo, né? Não condiz, o meu comportamento não condiz. Né? Eu tenho um Espírito Santo, mas o meu fruto, as minhas ações não são condizentes com ele. Daí uma preocupação muito grande nós como cristãos ter isso em mente. Claro que o batismo com o Espírito Santo é excelente, eu particularmente sou o batizado, né? Inclusive a minha experiência foi dentro de casa. Mas eu fico muito preocupado. Ontem eu estava pensando sobre isso, com a minha relação diária. Eu não perder essa comunhão com ele. A minha oração de noite, meus amados irmãos, foi a seguinte: Jesus, o teu Espírito Santo falar comigo, e de repente eu não estou dando atenção, eu não estou entendendo, eu não estou ouvindo ele deixar de falar comigo. Essa é a minha maior preocupação, minha relação com ele diária, né? Diária. Onde? Em todos os lugares onde eu estiver. Ser visto isso, algo diferente nele ou nela, a nossa relação com o Espírito Santo é diária, com certeza, amados. Deus abençoe a todos. Eu me lembro, aproveitando o gancho do Davi, irmãos, a última coisa que eu vou falar, eu prometo, que quando eu estava buscando o batismo também, fui batizado, eu estava 3 meses na Assembleia de Deus. Eu criei, né, nessa promessa, eu orava praticamente só por isso, não orava por mais nada, e a minha oração era assim: Espírito Santo, eu creio no batismo, né, falava com Jesus, na verdade, né, mas me ensina a ser batizado, sabe?
é uma coisa que eu não sei, eu não sabia, eu sabia que tinha que orar e pedir, só. Mas eu tinha que fazer mais alguma coisa? Como é que era? Então a oração era: me ensina a ser batizado, ou seja, me ensina a abrir o coração, me ensina a dar ao Senhor a liberdade que o Senhor precisa para que isso aconteça. Então eu acho que é um caminho, né? Quem não é falar isso com o Senhor Jesus. Me ensina a ser batizado. Porque eu não sei, eu nunca fui, é uma coisa nova. Amém? Cortou, pastor. Amém. Eu acabei mesmo, eu parei mesmo, não vou falar mais nada. Faz teu aos irmãos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu aqui também eu termino aqui a minha fala. E aí, se alguma dúvida, aí a gente vai tirando aí, a gente vai se falando para sanar mais algumas dúvidas. E aí eu vou só ler agora aqui Atos 1 e o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e aos confins. Que Deus abençoe os irmãos. Peço desculpa aqui se eu não fui claro na minha colocação, mas me coloca à disposição aí para tirar aí dúvidas naquilo que gerou o meu comentário. Que Deus abençoe. Eu passo a palavra aí por um Fábio. Amém, pastor. Obrigado aí pela aula, muito bom, né? A gente aprender mais um pouco aí, irmãos. Acho que de tudo que nós temos aprendido aqui, né, que nós podemos chegar na questão do equilíbrio, né? Precisa haver equilíbrio. A gente, como foi falado aqui, há uma supervalorização, mas há também um desprezo hoje, né? A gente vê também que, por outro lado, há um desprezo. E às vezes a gente fica pensando por que não há mais tantas pessoas sendo batizadas nos cultos, né? Por que a igreja, talvez... É claro, é uma análise holística que a gente tem que fazer, porque é algo muito maior, né? Mas por que a igreja, de repente, não é mais como antigamente? Geralmente, né, se associa isso ao batismo com o Espírito Santo, a essa ação, né? Alguns até criticam a nossa teologia, né, por falar que nós lucanizamos ela, porque Lucas ele enfatizava mais a questão do pentecostalismo, né, da questão mais profético testemunhal, vamos dizer assim, né? Então as pessoas recebiam o Espírito Santo, testemunhava, profetizava, né? E alguns vão para o lado de Paulo, que Paulo enfatizava mais a santidade. Então acha que a gente contrapõe, mas na verdade nós vemos um complemento, que o batismo, né, e essa ação do Espírito Santo na vida do crente, ela tem a ver com a santidade, tem a ver com profetizar, testemunhar. Então é uma obra muito grande, né? Aqui só para a gente deixar claro, né, até foi citado, até foi perguntado aqui, né, nas perguntas, para deixar claro, ainda que existem as diferentes linhas teológicas, para a Assembleia de Deus ainda o falar em línguas é a evidência do batismo, né? Isso está na nossa declaração de fé. E ainda falando da declaração de fé, aquela questão que o irmão Gildo até colocou da xenolalia, né, deles falarem línguas que eram conhecidas pelos demais, o pastor Ezequias Soares, ele diz que essas pessoas que ouviram falar naquelas línguas, elas foram capacitadas a entender as línguas, né, que foi falada, né? Então ele já aborda de uma forma diferente. Não que aquelas pessoas falaram línguas que que aquelas pessoas conheciam, mas eles foram capacitados a entender o que eles falavam pelo Espírito Santo, para eles entender o que estava sendo falado lá, né? Então é interessante, mas temos que buscar mesmo, né? E como foi falado, não fique triste, né? Não fiquemos tristes se não somos batizados, né? Mas temos que buscar dons, né? Inclusive, irmãos, a próxima aula nós vamos falar sobre chamado, né? Sobre dons,
Como que eu sei que eu tenho um chamado? Qual é o meu chamado, né? Tem muita gente que fala, para que eu fui chamado? Eu estou na igreja, qual que é a minha, né? Como que eu sei? Então vai ser abordado várias coisas aí, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né? E todas essas coisas, né? Então os irmãos participem. Eu quero novamente agradecer. Se os irmãos tiverem mais dúvidas, podem mandar. Se não der para responder aqui, a gente responde durante né? E a gente vai assim, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Eu já vou devolver a oportunidade aqui para o pastor Tadeu. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Daniel, obrigado. Irmão Fábio, Rafael, que está na gravação, Deus abençoe. Nós vamos orar, irmãos, encerrando. Hoje passou um pouco do horário, porque o assunto é palpitante, né? Podemos fazer um estudo nas terças sobre o Espírito Santo, e cada terça falar sobre um aspecto desse, mas é gostoso, né? É gostoso conversar sobre isso. Ficaríamos aqui a tarde toda. Vamos orar, irmãos, que Deus abençoe a todos que participaram. Ajude, irmãos, a divulgar esse trabalho. Eu estava pensando aqui, eu estava vendo a face dos irmãos, essa face gloriosa, né? Essa face bonita de cada irmão. E eu falei, é um privilégio, né? Porque aqui a gente, nessa aula online, a gente tem a oportunidade de ter todos os professores da mesma classe, né? Então, acho que isso enriquece bastante, cada um acrescenta algo, é verdade, cada um acrescenta um pouquinho, né? E fica bastante edificante a aula. Isso é um privilégio que lá na igreja nós não temos. Cada um está na sua classe, de repente com assuntos diferentes, né? E aqui é uma oportunidade que estamos tendo que vamos aproveitar, porque logo, logo pode ser que ela acabe, a gente esteja lá pessoalmente, graças a Deus por isso, mas cada um na sua sala, né? Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem participado. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos a Ti, Pai, neste momento, te agradecendo por esta aula, por esta manhã, por este dia que o Senhor preparou, ó Deus, para estarmos estudando sobre o Senhor, sobre a pessoa do Espírito Santo, ó Deus, a Tua obra, o revestimento, ó Deus, esta promessa, Deus, que o Senhor fez à igreja, o Senhor fez a nós, aos nossos filhos, ó Deus, aos nossos irmãos, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, ajuda-nos a sermos cheios do Espírito Santo para podermos testemunhar a este mundo, Senhor, ao Teu nome, a Tua obra, a Tua salvação. Ó Deus de toda a glória, venha batizar, ó Deus, no Teu Espírito, Senhor, aqueles que ainda não receberam essa experiência, Senhor. Deus, que eles possam receber dons espirituais, que possam falar línguas estranhas, Senhor, para a Tua glória. Ó Deus Todo-Poderoso, ainda, Senhor, algumas dúvidas, alguns bloqueios nos corações, ó Pai eterno, o Senhor é poderoso para remover. Meu Deus, e ensina-nos a sermos cheios do Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, a recebermos esta promessa do Senhor, ó Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor, que possa haver no nosso meio a manifestação dos dons espirituais. Queremos ver nos nossos cultos, ó Deus, profecias, ó Deus, variedade das línguas, a interpretação das línguas, Senhor. Queremos ver nos nossos cultos, ó Deus bendito, os dons de curar. Ó Deus, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, Senhor. Meu Deus, o discernimento dos espíritos, Senhor. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, a termos, ó Deus, em nós os dons espirituais, a buscarmos com zelo, como diz a Tua palavra. Dá-nos graça para orarmos mais. Dá-nos graça, Senhor, meu Deus, para nos dedicarmos mais, ó Deus, a essas riquezas espirituais, Senhor. Fica conosco. Abençoa, Pai Santo, o nosso culto à noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, visita-nos, ó Deus, pela Tua bondade, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.